Gente, então assim, vamos aqui, essa aula é um pouquinho mais direta, a gente vai estar vendo um pouco. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas dos enteroscópios, para a gente poder estar vendo, e focar um pouquinho mais nessa parte de indicação, complicação, uma coisa da enteroscopia, tá? Talvez essa seja uma das novas fronteiras da endoscopia digestiva, né? Que é o nosso intestino delgado, que sempre ele foi deixado um pouquinho de lado, porque sempre tinha assim, aquele conceito de que os exames do delgado têm pouca importância, porque ele sempre foi considerado como um sítio raro de complicações. Então, a chance de neoplasia no delgado é muito menor do que nos outros segmentos do tubo digestivo. O sangramento no delgado é menos efetivo, as outras doenças são menos efetivas. Só que, embora realmente elas sejam menos frequentes do que nas outras partes, em algumas condições específicas, a gente precisa examinar esse delgado e esse exame nos traz algumas coisas bem interessantes. Tradicionalmente, a gente sempre teve os exames radiológicos para analisar o delgado, então a gente tinha o trânsito de delgado. Depois, com a melhora dos exames, a gente começou a fazer uma enterotomografia ou enteroressonância, que acaba tendo uma especificidade, uma qualidade de visão de imagem muito melhor do que o nosso tradicional trânsito de delgado. Mas mesmo assim, isso acaba deixando passar algumas lesões, sobretudo pequenas ulcerações, lesões vasculares, que isso acaba não funcionando muito bem. E a gente pode fazer as enteroscopias pela cápsula endoscópica, como o Fernando vai mostrar para vocês, e a enteroscopia com o aparelho de fibroendoscopia mesmo, para poder estar vendo. Não são métodos concorrentes, tá? Na verdade, uma boa parte dos locais usam eles como método associados. Tem muitos serviços que preferem fazer primeiro a cápsula, mais ou menos localizar onde é a lesão, né? Principalmente as lesões vasculares, nos sangramentos, e num segundo momento faria a enteroscopia por aquela via de acesso para poder direcionar. Então, se é um sangramento num segmento mais alto, a gente entraria pela via oral. Se é um sangramento nas porções mais distais do delgado, poderia entrar com a via retrógrada, né, a via anal, para poder estar vendo. Então, vocês vão estar vendo que não são métodos concorrentes, eles são métodos que são, de certa forma, sinérgicos aí nessa abordagem. E, principalmente, essa investigação, essa busca de um local dessa hemorragia obscura é que acabou desenvolvendo principalmente mais a enteroscopia. Nós temos de enteroscopia alguns métodos antigos como o Hopeway, como push endoscopia, e agora a gente tem os métodos um pouco mais novos ali, com duplo balão, aquele clássico, ou com outro duplo balão que eu vou mostrar para vocês, que é com sonda, um balão único, um espiral e a enteroscopia pela cápsula endoscópica. Esse método Hopeway foi um dos primeiros ali que se usou para poder tentar ver esse intestino delgado. Ele era um método demorado, desconfortável e complicado de fazer. Como é que se fazia? Dava para o paciente um fio guia, um fiozinho guia, ele engolia e você ia esperar aquele fio guia sair lá pelo reto. Então isso demorava ao redor de 2 a 5 dias, tá? E aí, você, dependendo da via que você ia fazer, você usava esse fio guia para poder passar uma sonda de Teflon para depois você entrar com o endoscópio. Ou por via alta ou por via baixa para poder estar fazendo. Era um método que, além de demorado, ele era doloroso e normalmente precisava de anestesia. Então, foi um método que acabou não sendo útil para poder estimular a necessidade da enteroscopia, mas de pouca aplicabilidade.
Depois começou-se a enteroscopia com uma sonda endoscópica. Isso lá na década de 1970, por ali. Era um aparelho bem fininho, que normalmente ele era um aparelho com um diâmetro bem pequeno, depois eles fizeram um pouquinho maiores, com um comprimento maior e com uma visão que inicialmente era muito restrita, como eram os primeiros endoscópios, e depois eles conseguiram ampliar um pouquinho. Você passava a sonda, que é um fibroscópio, né? E insuflava um balãozinho na ponta. E aí pela peristalse aquele balão ia sendo propelido, e aí normalmente demorava mais ou menos 6 a 8 horas para entrar todo aquele tubo. E aí depois você vinha tirando e olhando. Aí isso demorava ao redor de 30 a 40 minutos para poder fazer essa leitura dessa imagem. Geralmente você tinha dificuldades que você não conseguia manobrar, voltar. A ponta dele não era uma ponta móvel, como é o do endoscópio, e ele também não permitia a realização de biópsia, algum procedimento ali, porque ele não tinha um canal para poder fazer isso. Mas foi justamente o início dessa enteroscopia mais importante. Depois disso, veio a push-enteroscopia, que a gente acabava fazendo ou vendo algumas coisas que normalmente era feito com o colonoscópio mesmo, ou com um colonoscópio pediátrico, que era um pouquinho mais fino. Então você poderia tentar via retal, o vitral com o colonoscópio ia subindo um pouco ele alcançava um certo tamanho, só uma certa distância no ilho terminal, ou você vinha com o colonoscópio pela parte alta, ia tentando vir. Às vezes o pessoal lançava a mão, deixava, por exemplo, uma pinça de biópsia por dentro para deixar ele um pouquinho mais rígido, para poder fazer as manobras, mas era uma manobra puramente de introdução, de tentar fazer. Você tinha uma dificuldade muito grande de progredir esse aparelho por aí, e ele acabava conseguindo, tinha uma penetração pequena, porque era o que o aparelho conseguia estar entrando. Então, essa push-endoscopia tinha a vantagem de ser mais simples, mais rápida e reutilizável, né, do que aquelas outras métodos. Não precisava de nenhum sistema especial de insuflação, como os nossos novos têm, que a gente precisa de um material para insuflar o balão, para poder estar fazendo. Tinha como desvantagem esse alcance limitado, ela alcançava mais ou menos 50 centímetros, até no máximo 1,5 metro ali o tubo digestivo. E ela tinha pouca utilidade pela via retal, justamente porque o que você conseguia entrar por dentro do ilho ali era uma coisa muito pequena. Então começou-se a discutir ou tentar trabalhar métodos para poder fazer uma enteroscopia melhor. E aí justamente no início dos anos 2000 ali, Yamamoto acabou trabalhando com um enteroscópio, que era um enteroscópio com duplo balão, que o objetivo justamente era tentar retificar as alças do delgado, e com essa retificação ele conseguia propelir o aparelho mais para dentro e permitia uma avaliação que pode pegar todo o delgado, quando feito de uma forma combinada, via alta e depois, num segundo momento, a via baixa. E esse tipo de aparelho, ele pode ser introduzido tanto por via anterógrada quanto por via retrógrada. Normalmente você vai, insufla um balão, prende, desinsufla o balão da ponta, progride o aparelho. Aí você insufla o balão da ponta, desinsufla o balão de trás e entra com o overtube. E aí você vai fazendo essas manobras para poder estar introduzindo o aparelho. Que aqui tem um overtube por cima dele, né? E aqui a gente tem a bomba de insuflação, cada um de um lado, para controle de cada um dos balões. Então você tem que fazer isso. Geralmente você precisa de 2 pessoas para poder estar fazendo, em que você vai ter uma que vai mexer com o endoscópio e a outra pessoa que vai estar justamente sincronizando contigo a insuflação e a desinsuflação do balão
e os movimentos lá para poder tentar a retificação para você poder estar subindo. Numa tentativa de simplificar esse sistema, porque você tem que estar coordenando a insuflação de 2 balões, surgiu o enteroscópio de balão único, em que você tem um único balão que vai ficar no tubo, no overtube. E o aparelho não tem o balão nele, né? Aí você vai introduzindo o aparelho, flete a ponta dele, isso vai ancorar a mucosa e aí você consegue introduzir o overtube. Depois você insufla isso aí, retifica o aparelho e vai entrando, vai tentando ir lá. Pode ser utilizado por via anterógrada e via retrógrada. Esse aqui é o equipamento que a gente tem lá no HGG, né? Por anterógrada vai até bem, embora por retrógrada é um sufoco. Mas eu acho também que é a questão de curva de aprendizado ainda, né? A gente vai fazer um estudo comparativo. A gente tem muitas coisas sobreponíveis entre o de balão único e o de duplo balão. O de duplo balão parece ser um pouco melhor. Depois disso veio justamente a enteroscopia com espiral, em que você tem um espiral de teflon na ponta que ele pode girar para um sentido horário ou anti-horário. De acordo com o sentido que ele está girando, ele vai facilitar a introdução ou a saída do aparelho. Então, na verdade, essa enteroscopia com balão, ela foi feita justamente para tentar ser mais rápida e conseguir fazer esse exame um pouco mais facilmente, sem tanta dificuldade. Só que os resultados ainda são um pouco conflitantes, se ela é melhor ou não. O que se sabe realmente é que a introdução é um pouco mais rápida. Alguns autores sugerem que talvez possa ter um pouco mais de complicação, mas eu vou estar mostrando o comparativo depois ali para vocês. E também, até de certa forma um pouquinho mais recente, tem essa enteroscopia guiada por balão, tá? O que é isso? É um sistema em que você vai acoplar no teu equipamento endoscópico padrão. Você tem um enteroscópico normal, então você vai acopla nele na ponta um balão com o sistema de insuflação dele. Nesse sistema acoplado você tem uma saída lateral em que você tem um outro guia que tem um outro balão, tá? Então, na verdade, na introdução ele funciona como o endoscópio, ou aquele sistema de duplo balão, tá? Mas a vantagem dele é justamente essa. Você consegue usar isso no teu aparelho padrão, tá? E mantém o resto ali normal. Você não vai usar para passar esse balãozinho o teu canal de trabalho. Então você consegue ainda fazer as biópsias, toda essa parte, né? É um sistema que é um pouco mais barato e que você pode estar usando no seu aparelho. Só que também um pouco a durabilidade desses balões acaba sendo um pouquinho menor, tá? Aqui aparentemente ele funciona muito bem igual o duplo balão ali normal, né? Não, na verdade aqui, quando a gente fala no endoscópio padrão, que a gente diria, seria o próprio enteroscópio. Se você for usar no teu endoscópio normal, aí a velocidade, a profundidade de penetração realmente é muito menor, né? Mas isso aí você poderia pegar um enteroscópio normal e colocar ele tranquilamente. Aqui são uma série de estudos comparando um pouco os métodos. Aqui, comparando a capacidade diagnóstica e a capacidade terapêutica dos métodos, né? Como já tem mais tempo, o sistema comparando duplo balão com o único balão,
é que acaba tendo um volume maior de estudos. E a gente pode estar vendo, depois a gente vai comentar um pouquinho, o duplo balão, em algumas dessas séries, desses estudos randomizados, ele demonstrou ser um pouco mais efetivo, né? Como a gente pode estar vendo aqui, ó, nesse estudo de May, essas diferenças foram estatisticamente significativas. Nesses estudos, eles foram mais ou menos sobreponíveis, tá? Então, sugere que o duplo balão, a gente consiga ter uma efetividade um pouquinho maior no diagnóstico e na terapêutica, porque provavelmente você consegue estar introduzindo melhor esses balões, esse aparelho. Quando comparado com o sistema de espiral, tá? As comparações ainda são pequenas, são poucas ali, tem pouca experiência ainda. Tem alguma série de trabalhos mostrando que não são trabalhos controlados ainda, mas mostrou que assim, que ele tem uma capacidade diagnóstica próxima dos outros, tá? Com uma vantagem de talvez a introdução do aparelho seja mais rápida, certo? O que a gente quer dizer aqui? Muito provavelmente vai depender mais da habilidade local para a gente ter a efetividade do método. Se é duplo balão, se é único balão, se é espiral, etc., vai depender muito do know-how do serviço. O duplo balão parece ser um pouco melhor do que os outros, mas essa diferença entre eles não é tão grande. Então, em termos de efetividade, eles acabam sendo mais ou menos sobreponíveis. Bom, quais são as vantagens, né, e as desvantagens aí de a gente estar fazendo uma enteroscopia? Por que eu vou estar buscando a enteroscopia? A enteroscopia ela tem uma vantagem de ser um método seguro. Normalmente o risco de perfuração, etc., é pequeno, né? O risco de pancreatite, alguma outra coisa, também é pequeno, principalmente você observando os locais de insuflação e de manobra. Alguns discutem se o espiral poderia ter um risco maior de perfuração do que os outros, mas isso é uma coisa um pouco discutível. Geralmente, ele é um método de boa aceitação, bem tolerado pelo paciente. Você vai fazer normalmente uma sedação um pouco mais profunda, como num procedimento endoscópico. Nós lá no HGG a gente não consegue isso, porque o pessoal da anestesia fica sempre muito receoso, então a gente acaba sempre tendo que fazer em centro cirúrgico, mas normalmente não precisa, você pode fazer isso de uma forma mais ambulatorial. A enteroscopia permite uma visualização completa do intestino delgado quando você associa as duas vias de introdução. Não tem a necessidade de internamento desse paciente, você pode fazer isso de uma forma ambulatorial. A observação e a capacidade de controle do movimento em tempo real, você consegue achar a lesão, biopsiar a lesão, mexer aquilo no tempo real. Não é igual a cápsula que você vai fazer aquela foto, etc. Você não tem como mobilizar a cápsula para ver uma dada região, alguma outra coisa nesse sentido. Embora, provavelmente o Fernando deve falar um pouco mais para vocês, já tem uma série de estudos agora tentando criar as cápsulas que você consiga, de forma externa, mobilizando ela para poder ver uma lesão ou outra, retardando um pouquinho ali, e até agora tentativas também de cápsulas que você consiga fazer coleta de material, mas isso ainda é tudo meio que experimental. A enteroscopia também te permite a capacidade de realizar as biópsias e realizar a abordagem terapêutica, tem uma grande acuidade diagnóstica e um potencial substitutivo grande da cirurgia, você consegue estar fazendo. E ela, por isso tudo, acaba sendo muito custo-efetiva. Antigamente, a gente também tinha um método que se fazia muito da enteroscopia, que era pegava, fazia a cirurgia, tirava a alça intestinal, fazia a ressecção, entrava com o endoscópio e aí ia trabalhando ali.
É um método que não está de um todo abandonado, mas é um método muito mais agressivo, mais complicado. Recentemente a gente teve que lançar a mão dele lá no HGG, que a gente tinha feito num paciente com sangramento desse, 2, 3 enteroscopias, não consegui identificar uma lesão, aí o Zé Cristiano veio, entrou, e depois de muitas manobras, de entrar e sair 2, 3 vezes com o aparelho, eles conseguiram identificar um vaso, uma malformação vascular que não tinha sido visto com os outros métodos diagnósticos e que provavelmente era o ponto de sangramento, tanto é que o paciente parou de sangrar depois na sequência. Então, ainda é um método que às vezes a gente pode lançar a mão para poder estar fazendo. Claro que é um método na sequência quando a gente não consegue outro. Quais são as desvantagens e a limitação da enteroscopia? Ela não deixa de ser invasiva, você vai estar introduzindo aquele aparelho, tem manobras, tem compressões, etc. Você tem uma necessidade de uma sedação um pouco maior, né? Eu não posso fazer ele com sedação superficial, com dormonide, alguma coisa, eu preciso de uma sedação profunda aí com propofol. Tem uma dificuldade, uma morosidade de observar todo o intestino delgado, que demora um tempo para você conseguir fazer tudo isso. Você precisa de ter uma equipe, uma sala um pouco mais preparada. O canal de trabalho é pequeno para alguns instrumentos. Então, por exemplo, a gente tem que ter cuidado que além de ser comprido, ele é estreito. Uma coisa que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade é de passar o catéter do argônio, tá? Então, já teve algumas vezes de você vir, então, às vezes até um catéter que às vezes você já utilizou ele uma vez, você vai reutilizar, às vezes ele está meio dobradinho, quando o catéter está quase saindo lá na frente, ele começa a angular e não sai. Uma coisa que a gente tem usado um pouco lá no HGG, a gente vem com um pouquinho de vaselina no catéter, você passa um pouquinho de vaselina nele, aí você consegue introduzir ele consegue sair um pouquinho mais fácil. Porque o canal de trabalho do enteroscópio é menor, então é um pouco mais difícil de passar. Assim como também, às vezes, o clipe, dependendo do tipo do clipe que você vai usar, você não consegue estar passando por dentro do canal de enteroscopia. Então tem que ser uns clipes menores para você conseguir estar passando. Tá? Você pode ter as complicações ali, sangramentos, algumas outras coisas que não dá para ignorar que isso aconteça. Tem uma elevada porcentagem de pacientes com contraindicação para o exame, então às vezes algum procedimento cirúrgico, que você tenha uma aderência grande, que você tenha algumas angulações grandes do intestino, é difícil passar. Pacientes às vezes podem ter uma contraindicação para essa sedação profunda por um tempo um pouco maior. Então, às vezes, você tem uma dificuldade aí. O exame demora um pouco mais. Você tem que ter uma experiência do endoscopista. Eu vou estar mostrando para vocês uma proposta de curva de aprendizado que até não é tão grande, mas é diferente. Tem um custo elevado dos aparelhos, principalmente. E também o overtube, ele tem uma meia-vida muito curta. Você pode usar ele muito poucas vezes, então ele acaba encarecendo. E poucos centros que disponibilizam o método. A gente que faz colono, a gente imagina, eu vou fazer enteroscopia e aquelas mesmas manobras de retificação, de progressão do colonoscópio vão funcionar. Não tem nada disso. Você tenta aquelas manobras de retificação, de desinsuflar, de progredir, etc. Na enteroscopia normalmente acaba não funcionando muito. Em alguns momentos você pode lançar a mão dela, às vezes consegue progredir um pouquinho, mas não é tanto assim. É um método diferente da endoscopia alta, diferente da endoscopia baixa mesmo. Você acaba tendo que ter um certo traquino um pouquinho específico nele mesmo. Então, as manobras da colono ajudam, mas normalmente não tem a mesma efetividade que a gente consegue ter na colono. Porque às vezes você está num ângulo lá, numa alça, se desinsufla, consegue estar introduzindo aparelho, aquelas manobras que você faz, às vezes de vai e vem com o aparelho para tentar dar uma sanfonada para poder progredir, na enteroscopia funciona muito menos do que usualmente na coluna.
Quais são as principais indicações para a gente poder estar fazendo a enteroscopia? A grande indicação realmente é a hemorragia digestiva, né, obscura. Então essa é o grande carro-chefe. A maioria dos pacientes nossos vem justamente por isso. Mas também eu posso estar fazendo ela para tratamento específico de alguma lesão vascular que eu consegui identificar ou pela cápsula endoscópica ou por algum outro método, né, mostrando essa malformação. Permite que eu consiga fazer polipectomia com pacientes com algumas síndromes de polipose hereditária. Permite colher material, né, avaliar lesões suspeitas de tumor observada pela cápsula ou por outros estudos de imagem. Consegue fazer remoção de corpo estranho. Então, às vezes, por exemplo, você faz uma cápsula endoscópica, o paciente tem uma suboclusão, um Crohn, alguma coisa, às vezes a cápsula impacta. Para você não operar o paciente, você pode, às vezes, vir com enteroscopia e tentar tirar essa cápsula de lá. Tá? Então, é uma coisa que você pode fazer. Você pode tentar, com o enteroscópio, tentar fazer uma colangiografia retrógrada em pacientes que foram operados, que tem um Y de Hooke, que às vezes o enteroscópio te ajuda a entrar, assim como também aqui avaliar aqueles estômagos excluídos nas cirurgias bariátricas, eu posso estar utilizando a enteroscopia. Pacientes que têm às vezes uma colonoscopia incompleta, como o aparelho ele é um pouco mais fino, às vezes eu consigo passar onde o colonoscópio não passou. Ele é um pouco mais flexível, às vezes é um pouquinho mais difícil de fazer o exame nele, mas é uma coisa que dá para fazer. Permite a avaliação, a coleta de biópsia e eventual dilatação de estenoses da doença de Crohn. Consegue estar vendo caso suspeito de doença celíaca, que às vezes em casos de doença celíaca eu posso ter o duodeno preservado e às vezes lá a gente vê muito isso às vezes na cápsula endoscópica. Você vê em jejum, em ilho, às vezes as lesões bem típicas da doença celíaca e o bulbo está bem, o duodeno está bem tranquilo. Obstrução, às vezes você pode tentar, em alguns casos de obstrução, fazer uma desobstrução com ele. Tentar avaliar sintomas inexplicados, como dor de origem indeterminada, e outras lesões de etiologia desconhecida que foram detectadas em exame prévio, você pode tentar localizar essa lesão. Aqui seria um pouco uma proposta de como a gente poderia estar usando ele na hemorragia gastrointestinal obscura, tá? Eu vou pular desse aqui, eu vou passar para esse outro, que é justamente o que tem no projeto Diretrizes da Sociedade de Endoscopia, tá? Então, assim, normalmente eu pegaria aquele paciente que tem uma hemorragia digestiva, quer seja um sangramento visível ou um sangramento oculto, o que a gente vai começar a fazer é justamente endoscopia e colono, tá? Se nessa endoscopia e colono eu conseguir identificar algum ponto de hemorragia, aí já é efetivo e a gente vai estar vendo depois na sequência. Se não, eu não conseguir identificar, eu posso estar repetindo num outro momento esses dois métodos. A gente vê, por exemplo, às vezes os pacientes que são encaminhados para a cápsula, até 30% desses pacientes que vão para a cápsula, às vezes até um pouquinho mais, a causa do sangramento está em locais que eu conseguiria ver com a endoscopia, ou no estômago duodeno, ou no intestino grosso. Então, sempre quando você tiver uma origem obscura, repita o exame, tente fazer de novo, porque às vezes, principalmente algumas ectasias vasculares, se o colo não estiver bem preparado, alguma coisa, às vezes você pode passar desapercebido. Se eu identifiquei como hemorragia do intestino médio, tá? Aí se esse sangramento é visível, com instabilidade hemodinâmica, etc.,
se está ativo esse sangramento, eu posso ir ou por algum método de imagem vascular ali para poder tentar identificar, por uma arteriografia, alguma outra coisa. Ou lançar a mão da enteroscopia por via oral preferencial. Aí essa enteroscopia pode me permitir a hemostasia, a ressecção, ou até mesmo tatuagem, preparando o paciente para alguma cirurgia. Se a enteroscopia não é disponível, eu posso ir para a cápsula endoscópica. Se essa cápsula conseguiu achar localizar alguma lesão, aí ele pode ir ou para o tratamento cirúrgico ou para um tratamento clínico de observação desse paciente. Se não achou nada, esse paciente é um candidato à enteroscopia ou a repetir alguns outros métodos de imagem, principalmente cintilografia ou arteriografia, na vigência do sangramento. Até eu trouxe os dois fluxogramas, porque eu achei esse aqui da sociedade um pouco confuso, um pouco complicado. Aí esse aqui, ele acaba ficando um pouquinho mais direto, um pouquinho mais tranquilo. Aquele lá, então, é o do diretrizes, tá? Aqui o que você vê? Se o sangramento, ele é visível, que é esse aberto que eles chamam, se essa hemorragia é clinicamente importante, aí esse paciente vai para a angiografia. Se a angiografia estiver normal, a gente vai estar observando esse paciente porque não conseguiu identificar. Claro que aqui é uma hemorragia já obscura. Eu já fiz endoscopia, já fiz colono nele, tá? Então eu já tentei achar esse sangramento lá para cima. Então, tem evidência do sangramento e está acontecendo agora, vai para a angiografia. Se essa angiografia mostrar alguma alteração, aí vai para o tratamento, ou cirúrgico ou endoscópico. Se a hemorragia não é uma hemorragia muito grande, aí a gente pode tentar ainda repetir a endoscopia, colonoscopia. Por quê? Porque o método meu de exame de cintilografia, de angiografia, eu preciso ter um sangramento acontecendo para poder identificar. Se não tiver anormalidades ou o sangramento for oculto, né, um paciente com anemia, com alguma outra coisa, sem um sangramento clinicamente manifesto, aí esse paciente pode ir para a cápsula endoscópica. Se essa cápsula endoscópica não mostrar nenhuma alteração, ele pode ir para o tratamento conservador. Se tiver uma hemorragia recorrente, alguma outra parte, ele pode ir para uma endoscopia com duplo balão, tá? Ou tentar repetir a cápsula endoscópica. Se na cápsula endoscópica eu já conseguir achar alguma normalidade, aí ele vai para a enteroscopia para poder fazer o tratamento desse esquema. Então assim, eu achei esse aqui na parte de sangramento obscuro um pouco mais tranquilo e mais factível do que aquele que está no projeto Diretrizes lá. Mas eu trouxe os dois até para, como aquele estava no Diretrizes, para não ficar uma parte ali. Uma coisa que eu tinha comentado era um pouquinho de curva de aprendizado, tá? A curva de aprendizado da enteroscopia até não parece ser tão grande, embora eu acho que o que eles vão mostrar aqui é um pouquinho, é pouco para o que a gente tem visto. Então, alguns estudos têm tentado fazer uma avaliação de qual a curva, qual a necessidade de treinamento para que uma pessoa esteja habilitada a fazer o método. Então, aqui sugere que para uma pessoa estar habilitada a fazer as retrosigmoidoscopias flexíveis, ele tenha feito pelo menos 25 a 30 exames. Ele vai estar habilitado a fazer uma endoscopia digestiva alta, a parte mais diagnóstica, quando ele tiver feito pelo menos 130 exames diagnósticos ali. Na colonoscopia, ao redor de 140, e na CPRE, um pouquinho mais ali, né, bem mais, ao redor de 180 a 300. A CPRE também tem alguns autores que recomendam muito que, assim, mais do que o número que tenha feito, é a frequência que está fazendo. Aquele paciente que faz
o paciente não, o médico que faz, 2, 3 meses depois vai fazer uma nova, depois vai fazer outra. Então, que ele não tem uma frequência, essa curva de aprendizado, principalmente da CPRE, ela se prolonga mais ainda. Isso são o que seria, em teoria, necessário para que a gente consiga ter a competência, né, o treinamento para poder fazer esses procedimentos. Na enteroscopia, essa curva de aprendizado ainda é discutível. Alguns autores sugerem que mais ou menos 10 enteroscopias por via anterógrada e de 20 a 30 por via retrógrada já seria o suficiente para você poder fazer, estar competente para fazer. Justamente porque assim, a via retrógrada ela tem uma dificuldade, que você vai fazer a coluna, normalmente isso não é o difícil. O difícil é canular o ilho e entrar, tá? Não é uma coisa tão simples quanto a entrada no ilho quando você está fazendo a colonoscopia normal. Então, na colonoscopia normal, às vezes tem alguns ilhos que a gente já não consegue entrar. Na enteroscopia, às vezes acaba ficando um pouquinho mais complicado ainda. A gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Então, às vezes, assim, você demora muito mais tempo para entrar no ilho do que para poder progredir no ilho lá para dentro. Tanto é que alguns autores sugerem que por via retrógrada você teria que ter muito mais exames para poder ter a competência. Tá? Bom, gente, era um pouquinho do que eu tinha para trazer aí da enteroscopia. O Fernando vai trazer um pouco mais algumas coisas de cápsula que a gente esteve conversando, ver algumas coisas de classificação de Iano, algumas outras coisas da parte vascular para poder estar fazendo, que aí lá consegue ter umas imagens um pouquinho melhor.